Atenção, o evento já vai começar. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias. Sejam todos muito bem-vindos a esta noite tão especial. Hoje celebramos mais do que uma data. Celebramos 125 anos de história, de trabalho coletivo, de liderança e de compromisso com o desenvolvimento de Caxias do Sul e da nossa região. Ao longo de mais de um século, a SIC Caxias acompanhou transformações econômicas, sociais e culturais, sempre reunindo pessoas que acreditam na força do empreendedorismo e do associativismo. É uma alegria, senhoras e senhores, compartilhar este momento com associadas, autoridades, lideranças, diretores e diretoras, parceiros, colaboradores e todos aqueles que fazem parte desta história. Sejam muito bem-vindos ao jantar comemorativo dos 125 anos da SIC Caxias. Neste momento, convidamos a todos a acompanharem o vídeo das empresas patrocinadoras, apoiadoras e do projeto Degustar que tornaram esta celebração possível. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: presidente da Assembleia Legislativa do Estado, Sérgio Pires; representando a Prefeitura de Caxias do Sul, o chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles; presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Wagner Petrini; prefeito de Flores da Cunha, César Ulian; subcomandante do 12º BPM, Major Rogério Chu. Saudamos os vereadores de Caxias do Sul, Marisol Santos e Daniel Santos. Representando a Federasul, o vice-presidente regional, César Anderli. Presidente do Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, Daniel Panici. Presidente do Centro Empresarial de Flores da Cunha, Gilberto José Boscato. Presidente da Câmara de Indústria, Comércio, Serviços, Agropecuária e Turismo de Antônio Prado, Hermes Foquesato. Presidente da Câmara Cultural da Indústria, Comércio e Serviços de Nova Prata, Rosicler Maschio Gilioli. Presidente da CDL Caxias, Mauro Andreassa. Presidente do CIMEX, Paulo Scopel. Presidente da Microempa, Tiago Fernando de Azevedo. Presidente do SEG Região Uva e Vinho, Vicente Perini. Presidente do Trino Polo, Ademir Preto. Presidente do Cindy Lojas, Márcia Costa. Presidente do Simplas, Cláudio Meneghel. Presidente do Cindy Rural, Valmir Suzin. Presidente do Singraf, Enio Garcia. Presidente do Cindy Madeira, RS, Leonardo Desorze. Presidente do Cindy Trans
CEPF, Rudinei Fernando Araújo de Freitas. Presidente do Sindipetro Serra Gaúcha, Evandro Pesce. Presidente do Sindercol, Simones Ortea da Campo. Presidente do Simpré, Marina Dalegrave. Presidente da UAB Subseção Caxias do Sul, Maurício Graciotin. Representando o deputado estadual Felipe Camusato, Luciano Drum. Saudamos também presidente do Conselho Deliberativo da SIC Caxias, Ágata Tonieto. Presidente do Conselho Superior da SIC Caxias, Nadir Risse. Os vice-presidentes da SIC Caxias de Indústria, Oliver Chies Viesser, de Comércio, Marcos Rossi Victorazzi, e de Serviços, André Renato Zucco. Presidente do Centro Empresarial de Flores da Cunha, Elias Biondo. Os ex-presidentes da SIC Caxias, Aldenir Stumpf, Carlos Heinen, Celestino Louro, Davi Randon, Edemir Zatti, Ivanir Gasparim, João Francisco Miller, Milton Corlatti, Nelson Tesser, membros dos Conselhos Superior Deliberativo, diretores, associadas, parceiros, colaboradores e os profissionais da imprensa, senhoras e senhores, toda a entidade é construída diariamente pelas pessoas que fazem dela a sua missão. São pessoas que dedicam talento, compromisso e tempo para que a SIC Caxias cumpra seu papel junto à comunidade empresarial. Nesta noite, senhoras e senhores, queremos reconhecer aqueles que transformaram anos de trabalho em legado. Senhoras e senhores, teremos neste momento a entrega de placa aos colaboradores que estão completando tempo de serviço prestados à SIC Caxias. Para isso, convidamos ao palco o nosso presidente, o Biratã Hesler. Uma salva de palmas. E para receber a homenagem, convidamos a Maria Elizabeth Ventura Esperança, pelos 5 anos de dedicação à SIC Caxias. Chamamos Mônia Oliveira Giacometti Fórmulo, pelos 25 anos. E 5 anos de dedicação à SIC, convidamos Eliane Cristina Bart Carniel. Word is born. On guard. Shake it out. Hurry up, son. What's the deal, baby? Pode permanecer no palco, por favor. Gostaria de convidar as homenageadas a retornarem ao palco para, juntamente com o presidente, o Biratã,
fazermos a foto oficial e ainda gostaria de convidar os vice-presidentes de Indústria Oliver Chies-Viesser, de Comércio Marcos Rossi Victorazzi e de Serviços André Renato Zucco para a foto oficial. Parabéns às homenageadas. Senhoras e senhores, hoje, 8 de julho, celebramos uma data histórica, os 125 anos da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, a nossa SIC Caxias. Fundada em 8 de julho de 1901 por Ítalo Victor Bersani, a entidade tornou-se uma das mais antigas e representativas organizações empresariais do Brasil e uma das maiores do nosso Rio Grande do Sul. Ao longo de 125 anos, a SIC Caxias tem sido protagonista na defesa da livre iniciativa, no fortalecimento do ambiente de negócios e na promoção do desenvolvimento econômico e social de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Reunindo empresas dos setores da indústria, comércio e serviços, de micro a grande porte, a entidade consolidou-se como um espaço de representação, diálogo, integração e construção de soluções para os desafios da classe empresarial e da comunidade. A trajetória da SIC Caxias se confunde com a história do desenvolvimento de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Presente nos momentos decisivos da região, a entidade reuniu lideranças, fortaleceu o associativismo empresarial e protagonizou importantes pautas estratégicas que impulsionaram o crescimento econômico e a construção de um futuro mais próspero para toda a nossa comunidade. Desde a sua fundação, a SIC foi conduzida por 47 presidentes que, com visão de futuro e espírito de liderança, ajudaram a consolidar uma instituição reconhecida por sua credibilidade, representatividade e capacidade de mobilização. Celebrar estes 125 anos é homenagear todos aqueles que fizeram e continuam fazendo parte desta trajetória. Presidentes, diretores, associadas, colaboradores e parceiros que geração após geração ajudaram a construir uma entidade sólida, respeitada e comprometida com o futuro. SIC Caxias, há 125 anos, a casa de todos os futuros. Agora, um momento muito especial desta noite, convidamos a todos para assistirem ao vídeo comemorativo aos 125 anos. Existem lugares que atravessam o tempo e se tornam parte da história de uma cidade e região. Desde 1901, a SIC Caxias escolheu ser mais do que uma estrutura. Escolheu ser a casa das empresas que ajudaram a construir esta região. Chegar aos 125 anos não é sobre tempo, é sobre continuar ocupando espaço na história, na memória e na vida das pessoas.
Indústrias que viraram referência, comércios que atravessaram gerações, serviços que reinventaram a forma de trabalhar, empresas que ousaram, cresceram e escolheram evoluir juntas. A SIC não é uma instituição que representa empresas. Ela é feita delas. Nenhuma empresa chega longe sozinha. Há 125 anos, empresários já sabiam disso. E foi essa convicção que transformou o associativismo em uma das forças mais duradouras da Serra Gaúcha. Cada geração trouxe seus desafios e cada vez que o cenário mudou, as empresas reunidas aqui encontraram juntas o caminho. Tradição para nós é raiz, é o que nos dá força para crescer e manter o protagonismo. Hoje, seguimos conectando pessoas, abrindo portas e liderando iniciativas. Acreditamos que o desenvolvimento acontece quando diferentes vozes caminham na mesma direção, porque cada empresa que entra aqui traz consigo um futuro. E o nosso futuro é tornar a Serra Gaúcha a região mais competitiva do sul do Brasil. SIC Caxias, 125 anos. A casa de todos os futuros. O nosso agradecimento especial à equipe da SIC Caxias pela produção do vídeo comemorativo aos 125 anos. Nesta noite, senhoras e senhores, além de celebrarmos essa trajetória, queremos deixar um legado para o futuro. Por isso, convidamos a todos a participarem de um momento muito especial para nós. No saguão, pessoal, está uma mala, a mala do tempo. A mala do tempo dos 125 anos da SIC Caxias. Nela, cada um poderá deixar uma mensagem, um desejo ou uma reflexão para as futuras gerações. Inspirada na tradicional cor amarela que marca a identidade do nosso prédio, ela representa a trajetória da entidade e faz referência às origens da nossa história. A mala remete ao espírito empreendedor de nosso fundador, Ítalo Victor Bersani, comerciante que idealizou a Associação dos Comerciantes de Caxias do Sul, entidade que deu origem à SIC Caxias. Por isso, então, pessoal, convidamos cada um de vocês para que deixem as suas mensagens para o futuro, compartilhando seus desejos, reflexões e expectativas para a entidade e para a nossa comunidade. As mensagens depositadas aqui nesta noite serão abertas no ano de 2051, durante as comemorações dos 150 anos da entidade. Será um legado desta geração para aqueles que darão continuidade à história da nossa entidade, preservando a memória, os valores e a visão de futuro que nos unem há 125 anos. Ao longo de 125 anos, diferentes lideranças conduziram a SIC Caxias com coragem, visão e espírito associativo. Nesta noite, prestamos o nosso reconhecimento aos ex-presidentes do Conselho Executivo que ajudaram, sim, a transformar a entidade em uma referência para o empreendedorismo gaúcho. Convidamos, mais uma vez, o nosso presidente, o Biratã Hessler, acompanhado dos vice-presidentes, Oliver Chies-Viesser, Marcos Rossi Vitorazzi, André Zucco, ao palco para entrega de certificados aos ex-presidentes que serão chamados por ordem cronológica de suas gestões. Após serem chamados, eu peço que aguardem no palco para a foto oficial. É com muita honra que convidamos Edemir Zatti.
Aldenir Stumpf. Nelson Tesser. Davi Randon. João Francisco Miller. Milton Corlatti. Carlos Heinen. Ivanir Gasparim. Celestino Louro. Convidamos o senhor Demir Zatti para, em nome dos ex-presidentes homenageados, dirigir a sua saudação. Bom, em nome de todos os ex-presidentes do Conselho Executivo da SIC Caxias, recebo esta homenagem com profunda gratidão. Sinto-me honrado por representar líderes que, em diferentes momentos da história, dedicaram seu tempo e seu compromisso ao fortalecimento da entidade. A SIC Caxias sempre foi construída de forma coletiva. A cada gestão deixou a sua contribuição para a trajetória de sucesso que hoje celebramos. Nós, ex-presidentes, recebemos esse reconhecimento com orgulho, certos de que o maior legado da entidade são as empresas associadas que, ao longo dos 125 anos, ajudaram a construir a instituição cada vez mais forte e representativa. Muito obrigado à atual diretoria, aos associados e a todos que mantêm viva essa história. Parabéns à SIC Caxias pelos seus 125 anos. Uma entidade como a SIC Caxias, que atravessa 125 anos de história, não constrói seu legado sozinha. Essa trajetória é fortalecida pela confiança, pelas parcerias e pelo trabalho conjunto de entidades e empresas que compartilham dos mesmos propósitos. Neste momento, convidamos os nossos parceiros para prestarem as suas homenagens à SIC Caxias. Convidamos ao palco novamente
Biratã, para receber em nome da entidade as homenagens que serão prestadas pelas seguintes empresas e entidades. Já está aqui na frente a presidente do Sindilojas, Márcia Costa. Convidamos o presidente do CIMEX, Paulo Scopel. Convidamos o presidente da CDL Caxias, Mauro Andreassa. Convidamos a presidente do Sinduscom, Vanessa Camargo Marzotto. Convidamos a vice-reitora da Universidade de Caxias do Sul, Terciane Lucchesi. Convidamos o gerente de relacionamento da Sicredi Pioneira, senhor Daniel Ilebrandi, e a gerente de desenvolvimento regional, Michele Andrés. Convidamos o diretor de Relações Institucionais da Marco Polo, Rubem Bizzi. Senhor Rubem Bizzi, acompanhado da Adriana Angar.
Convidamos o presidente da OAB Subseção Caxias do Sul, Maurício Graciotin. Obrigada. Obrigada, Bira. Pode retornar ao seu lugar. Chegamos agora ao momento das saudações. Primeiramente, vamos ouvir o presidente do Conselho Superior da SIC Caxias, Nadir Rissi. Boa noite a todos, a todas. Quero saudar aqui os membros da casa, da SIC, o seu Biratã Herrera, os seus vices, o Oliver Viesser, o Marcos Rossi Vettorassi, o André Zucco, serviços, e por meio deles, toda a diretoria que tem a honra e a responsabilidade de conduzir esta entidade no ano em que ela completa seus 125 anos de fundação. Em seu nome, cumprimentar as demais autoridades já citadas pelo protocolo. Celebrar esse 8 de julho é reconhecer a força de uma entidade que atravessou gerações de empresários sem perder sua razão de existir. Ao longo desses 125 anos, diferentes lideranças assumiram a responsabilidade pelos destinos da SIC. Cada uma viveu as necessidades do seu tempo e enfrentou desafios muito distintos. Em 125 anos, a entidade atravessou 2 guerras, revoluções, crises econômicas, períodos de inflação, abertura de mercados, globalização, transformação tecnológicas, uma pandemia e, mais recente, as enchentes que marcaram a história do Rio Grande do Sul. Em todos esses momentos, a SIC permaneceu firme, representando o setor produtivo e contribuindo para o desenvolvimento de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Todas as gestões receberam diferentes missões para liderar esta casa, mas é inegável que todas, não importa o período, tiveram o mesmo compromisso de fortalecer essa entidade e prepará-la para o futuro. Essa representatividade é uma das maiores forças que nós temos aqui na SIC Caxias. Como eu digo, as pessoas passam, as gestões se sucedem, mas a entidade permanece, sustentada pelos mesmos valores associativistas que motivaram seus fundadores em 1901. Em nome do Conselho Superior, cumprimento todos os ex-presidentes, conselheiros, diretores, colaboradores, associados, lideranças que ao longo desses 125 anos
contribuíram para escrever essa história. A imprensa que está presente, enfim, a todos tem um pedacinho nessa obra dos 125 anos. Parabéns a SIC Caxias por este marco extraordinário. Que esta entidade siga forte, representativa e preparada para os desafios das próximas gerações. Bom jantar e uma boa noite a todos. Vamos ouvir agora a presidente do Conselho Deliberativo da SIC Caxias, Ágata Tonieto. Boa noite a todos. Cumprimentando então o Bira, cumprimento a todas as autoridades presentes. É com grande alegria e com profunda honra que participo deste momento tão emblemático na nossa querida SIC Caxias. 125 anos, poucas instituições podem celebrar uma trajetória tão longa. E menos ainda podem dizer que em cada uma dessas décadas caminharam lado a lado com quem produz, empreende e acredita no futuro. A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul nasceu da coragem de pioneiros que não esperaram o futuro acontecer, mas decidiram construí-los. E foi essa mesma coragem que, geração após geração, transformou desafios, conquistas e fez a nossa entidade uma referência para o mundo cooperativo e para toda a comunidade. Ao Conselho Deliberativo, cabe zelar por essa trajetória, honrando o passado, mas sempre com um olhar voltado para o futuro, para o fortalecimento da nossa instituição. Tenho a alegria e a honra de representar neste momento histórico um conselho que também traduz a evolução da própria SIC, refletida, inclusive, na crescente presença de mulheres em espaços de liderança, contribuindo com a competência, dedicação e visão para o crescimento das empresas e entidades da nossa região. Em nome do Conselho Deliberativo, cumprimento o presidente do Conselho Executivo, Bira Hessler, e seus vice-presidentes, André, Marcos e Oliver. No Conselho Superior, na pessoa do seu Nadir Risse, também os cumprimento. As diretoras, diretorias, colaboradores, aos associados e todas as lideranças que ajudam a construir essa bela história. Que estes 125 anos sejam motivo de orgulho, mas, acima de tudo, de inspiração, que o espírito que fez nascer esta casa continue iluminando o desenvolvimento de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha, por muitas e muitas gerações. Parabéns à nossa SIC Caxias. Que venham os próximos 125 anos. Muito obrigada e um belo jantar. Antes da saudação do nosso presidente, eu convido a todos para acompanharem um vídeo que homenageia as lideranças que acabamos de homenagear.
Agora, com muita alegria, convidamos o atual presidente para seu discurso. Boa noite. É uma alegria enorme aqui poder entregar a vocês o meu melhor abraço, o mais carinhoso abraço, meu mais carinhoso boa noite, porque nós estamos aqui festejando um momento único, 125 anos, logicamente não voltam, né? E nós temos uma homenagem a essas pessoas que contribuíram tanto. São pessoas que representam todas as suas diretorias, que contribuíram tanto para essa nossa casa, para a nossa SIC, para a nossa comunidade empresarial. Nos dá grande orgulho e emoção aqui. Eu quero saudar o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Sérgio Pérez. Em seu nome eu quero, então, saudar todas as autoridades e pessoas que foram citadas aqui anteriormente, mas eu não posso deixar de citar o seu Demir Zatti, que é a pessoa que está aqui conosco agora, que é parte dessa história da ligação entre aquela pequena associação que se tinha antes, que cresceu, e que, junto com a Associação Industrial, acabou, né, seu Zatti, juntando o que é hoje a SIC, lá em 1973, se não me falha a memória, né? Muito bom. Muito obrigado por estar aqui conosco. É uma alegria poder lhe ouvir e poder estar com o senhor aqui. Há exatos 125 anos, na noite de 8 de julho de 1901, um grupo de pequenos empresários entrou em uma sala da então Sociedade Operária Príncipe de Nápoles, com um objetivo bem claro: fundar uma associação de comerciantes. Eles não poderiam imaginar que aquele gesto atravessaria 2 séculos. Não poderiam imaginar que 125 anos depois nós estaríamos aqui. E tampouco nós imaginaríamos possível que estivéssemos aqui festejando essa noite tão maravilhosa. Eles não imaginariam que aquela associação agregaria tantos diretores, tantos sindicatos, tantos voluntários e colaboradores com o passar dos anos. E também não poderiam imaginar que a cidade de Caxias do Sul se tornaria o que é hoje. Naquele tempo, não existiam as grandes indústrias, o comércio pujante e as excelentes empresas de serviços que hoje levam o nome da Serra Gaúcha para o Brasil e para o mundo. Não existiam rodovias, não existia a Rota do Sol, não existia aeroporto, tampouco universidade, mas existia algo muito mais importante. Existia visão. A visão de que o desenvolvimento era necessário e que o progresso nasce quando pessoas decidem trabalhar juntas por um futuro que talvez elas mesmas nunca chegariam a ver. E foi exatamente isso que fizeram. Desde o início, a SIC Caxias compreendeu que representar empresários significava muito mais do que defender interesses econômicos. Significava, de fato, ajudar a construir uma cidade próspera. E foi assim, quando a SIC Caxias batalhou por estradas que aproximariam a Serra Gaúcha dos mercados consumidores. Quando participou das discussões que levariam à chegada da energia elétrica, quando defendeu a ferrovia como instrumento de integração regional, quando apoiou a criação do SENAI, do SENAC, porque compreendeu, décadas antes disso virar consenso, que o desenvolvimento depende, sim, de pessoas qualificadas. Foi também dentro desta entidade, em 1931, que surgiu uma ideia considerada bastante ousada para a época, que era construir uma estrada ligando a Serra Gaúcha ao litoral. E décadas depois, ela se transformaria, então, na nossa Rota do Sol. A SIC Caxias participou ativamente das mobilizações pela BR-116, pelo aeroporto, pela ampliação da infraestrutura, pela inovação, pelos centros tecnológicos e, mais recentemente, pela construção do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha, pelo Porto Meridional e por um ambiente mais competitivo para quem produz. Percebam que as pautas mudaram, mas a essência permaneceu exatamente a mesma. Criar condições para que essa região pudesse crescer.
E ao longo desses 125 anos, a própria entidade evoluiu junto com Caxias do Sul. Nasceu como Associação dos Comerciantes. Acompanhou o fortalecimento da indústria e dos estabelecimentos comerciais. E lá em 1973, como eu citei antes, testemunhou um momento histórico, que foi a união da Associação Comercial e Industrial com o Centro da Indústria Fabril, dando então origem à Câmara de Indústria e Comércio de Caxias do Sul. Eu comentei que o senhor Edemir fez parte, está numa foto aqui fora, e faz parte, né, senhor Edemir, de toda essa construção que foi feita aqui. Junto com o senhor Edemir estavam Paulo Bellini e Ottoni Minghelli. Foi um gesto, senhor Edemir, de extrema nobreza. Vocês, à época, compreenderam que juntos representariam muito mais os empresários juntos do que separados. Em 1992, a incorporação do setor de serviços completou essa visão de futuro e consolidou a instituição que hoje conhecemos como Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul. Aquela época, na gestão do Nestor Perini, junto com o Gelson Palavra. Senhoras e senhores, essa capacidade de evoluir talvez seja a maior virtude da nossa história. Porque a SIC nunca teve medo das mudanças, ela sempre procurou liderá-las. Ao longo desse percurso, 47 presidentes ocuparam essa tribuna. E cada um desempenhou uma função e uma missão diferentes. Ítalo Victor Bersani e as primeiras lideranças tiveram o desafio de organizar uma entidade que nascia junto com uma cidade em transformação, lançando as bases do associativismo empresarial em Caxias do Sul. Apenas 11 anos separam o surgimento da cidade de Caxias do Sul da fundação dessa entidade. Paulo Bellini, Edemir Zatti e Ottoni Minghelli conduziram um momento decisivo de união das forças produtivas. Raul Randon, Idor Lizatti, Francisco Stedley, Guido D'Arrigo e Sérgio César enfrentaram os anos de crises do petróleo, inflação elevada, escassez de crédito e instabilidade econômica que marcaram as décadas de 70 e 80. Nestor Perini liderou a entidade durante a abertura dos mercados e o início da globalização, lá no início da década de 1990. No fim da década de 90 e nos anos 2000, Aldenir Stumpf, Nelson Tesser, Davi Randon, João Francisco Miller, Milton Corlatti, Carlos Heinen e Nelson Sbabo deram continuidade à modernização da SIC Caxias, fortaleceram as demandas por infraestrutura e conduziram a entidade diante das profundas transformações da economia. Ivanir Gasparim enfrentou a maior crise sanitária da história recente durante a pandemia do Covid-19. A gente nem lembra disso, passou, né? Foi um momento terrível para nós, Gasparim. Celestino Louro, quem sucedo com grande alegria, liderou a entidade em um dos períodos mais desafiadores para o Rio Grande do Sul, marcados pelas enchentes e pela mobilização em favor da reconstrução do Estado. Ninguém esquecerá o ano de 2024. Nenhum presidente encontrou um tempo fácil, vejam isso. E essa é justamente a grande força da SIC Caxias, porque a nossa entidade nunca esperou tempos fáceis, mas ajudou a construir soluções. Por isso, essa noite, antes de tudo, uma noite de reconhecimento. Reconhecimento aos fundadores, ao visionário Ítalo Victor Bersani, a todos os ex-presidentes e seus vice-presidentes, a todos os diretores, aos conselheiros do Superior, Deliberativo e do Executivo, aos colaboradores que fizeram essa magnífica festa para nós, esses vídeos maravilhosos, obrigado, estavam ótimos, e a todos os nossos associados. São centenas de pessoas e empresas, são pessoas que compreenderam que o associativismo é, antes de mais nada, um ato de voluntariado. É abrir mão, por algumas horas, ou por dias, como nós, da própria empresa para ajudar a construir um ambiente melhor para todas as empresas. Esse espírito explica porque a SIC permanece relevante depois de 125 anos. Porque nenhum presidente construiu a SIC sozinho. Nenhuma gestão construiu a SIC sozinha. Cada gestão colocou um tijolo. Mas o que é mais interessante é que nenhuma tentou colocar o telhado. Porque
sabia que outras mãos continuariam essa obra. Meus queridos amigos e amigas, hoje eu tenho o privilégio, e eu sou chorão e emocionado, de presidir essa entidade, justamente num ano em que ela celebra seus 125 anos. É impossível ocupar essa presidência sem sentir o peso da responsabilidade, pois recebemos um legado extraordinário. É nosso dever entregá-lo ainda mais forte para aqueles que estarão aqui quando nós já fizermos parte da história. Foi exatamente por isso que escolhemos o conceito SIC Caxias, a Casa de Todos os Futuros, para marcar esse momento. Esse slogan traduz aquilo que a SIC sempre foi. Em 1901, aqueles pioneiros construíram o futuro da comunidade naquela época. Sem perceber, construíram também o nosso. E agora chegou a nossa vez de decidir o futuro que nós queremos deixar para quem ainda nem nasceu. Nesse momento, eu quero agradecer muito, com todo o coração, os meus vice-presidentes, o Oliver, o Marcos e o André, e a toda a diretoria que nos acompanha nessa trajetória. Essa caminhada está só começando, mas teremos muito orgulho dela, eu tenho absoluta certeza. Agradecer ao Conselho Superior, em nome do Sr. Nadir Risse, agradecer ao Conselho Deliberativo, em nome da Ágata, e a nossa equipe, que eu já fiz menção, mas que faz essa instituição acontecer todos os dias, sob a liderança do diretor executivo, nosso querido Gelson Dalberto. Agradecer a cada associado que acredita que uma entidade forte continua sendo indispensável para uma sociedade forte. E, concluindo, eu vou voltar um pouquinho no início da minha fala, que há 125 anos, alguns empresários reuniram-se para fundar uma associação. Hoje, olhando esse salão, eu tenho a certeza de que eles fundaram algo muito maior. Fundaram uma instituição que ajudou a transformar uma pequena cidade em uma das regiões mais empreendedoras do Brasil. Que o nosso brinde dessa noite não seja apenas aos 125 anos que já passaram, mas que ele seja, sobretudo, aos próximos 125 anos. Porque a melhor homenagem que podemos prestar àqueles que nos antecederam é fazer com que, daqui a um século, alguém olhe para a nossa geração e diga: eles receberam uma grande história e tiveram a coragem de ampliá-la. Muito obrigado. Senhoras e senhores, há 125 anos, a SIC Caxias conecta pessoas, representa empresas e constrói oportunidades. Celebrar esta trajetória é, acima de tudo, renovar o compromisso com o futuro. Em nome da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul, agradecemos a presença de todos que prestigiaram esta noite histórica. Desejamos a todos um excelente jantar e que esta celebração fortaleça ainda mais os laços que unem a nossa comunidade empresarial. Muito obrigada pela atenção, uma excelente noite a todos. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. Tudo começa pelo movimento. Ser protagonista global em soluções de mobilidade é nossa visão e nossa realidade.
Diariamente, somos guiados pelo propósito de aproximar pessoas. Construímos o futuro da mobilidade, guiados por valores essenciais. Com inovação, conexão e protagonismo, nós movemos o mundo e nos transformamos com ele. Marco Polo, protagonista em mobilidade. Somos muitos e múltiplos, em vários cantos do Brasil e do mundo. Com paixão por trilhar novos caminhos, inspiramos e mobilizamos sonhos e pessoas, inovando e criando soluções para os desafios todos os dias. Vamos em busca de uma prosperidade compartilhada, que respeita nossas relações com o planeta e com as pessoas, que sempre tem espaço para mais. Uma nova ideia, um novo produto, um novo serviço, que cria um futuro sustentável em conjunto com um novo jeito de pensar e fazer a mobilidade. Somos formados por gente que sabe que em um mundo tão dinâmico como o nosso, manter-se em movimento é fundamental. É assim que seguimos, com apetite pelo amanhã e muita coragem para viver o futuro. Incansáveis, inquietos, evoluindo para conectar pessoas e riquezas, gerando prosperidade. As empresas Randon agora são Randon Corp. Com mais de 450 mil habitantes, Caxias do Sul é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul e berço da colonização italiana no estado. Sede da Festa Nacional da Uva, destaca-se pelo espírito comunitário, pela qualidade na educação e pela força industrial, especialmente na metalurgia. A Sicredi pioneira faz parte dessa história há 34 anos. Chegamos em 1991, inaugurando a agência de Vila Cristina. 10 anos depois, nos unimos à cooperativa Sicredi Caxias, iniciando um movimento de crescimento que segue até hoje. Atualmente são 13 agências que atuam, fortalecendo laços e impulsionando o desenvolvimento local. Nossa atuação vai além das soluções financeiras. Em 2025, investimos mais de R$1.300.000 em educação, cultura e esporte inclusivo, por meio de programas como Fundo Social, A União Faz a Vida, Cooperativas Escolares e Finanças na Mochila. Outra importante forma de contribuir com o desenvolvimento da comunidade é o patrocínio a eventos e iniciativas que fomentam a economia e o turismo local. Só em 2025, investimos mais de R$2.500.000 para este fim. Somando estas e outras ações, nosso investimento direto em Caxias do Sul foi de cerca de R$5 milhões. Uma contribuição que só é possível por uma relação de confiança mútua, onde as pessoas acreditam no Sicredi e o Sicredi acredita no potencial das pessoas. E assim, todos ganham, principalmente os associados e a comunidade. Reafirmando nosso compromisso com o município, seguimos juntos construindo uma Caxias cada vez melhor. O prato é pra já. O prazo é pra hoje. A sustentabilidade é pra agora e pro futuro. É por isso que a Sulgás distribui gás natural no Rio Grande do Sul. A entrega é contínua e o gás natural contribui para a transição energética do estado. Sulgás, energia para hoje, gás para o futuro.
O homem ainda não tinha chegado à Lua, mas eu já estava com você, impulsionando em direção ao futuro. Estradas eram só projetos, e distritos apenas sonhavam em ser cidades. Mas eu já estava pronto para ajudar você a desenvolver isso e muito mais. Robôs e IAs moravam na ficção, e computadores eram gigantes limitados. E eu já preparava a base para você usar e inovar. Desde que esse futuro era só um esboço, eu já estava ao seu lado, sonhando junto, realizando muito, impulsionando, desenvolvendo, concretizando, preparando o terreno, semeando, cultivando, sempre lado a lado, levando você cada vez mais longe, evoluindo cada vez mais. BRDE, parceiro das histórias que transformam vidas. Atenção, o evento já vai começar. Sejam bem-vindos à RA SIC Caxias.